Olá, esse é o nosso penúltimo encontro da série Adoração em Família. Hoje vamos refletir sobre a influência de algumas formas de diversão. Além da Bíblia, que você já sabe, né? Deixa eu mostrar para você que está nos acompanhando em casa ou na igreja. Além da Bíblia, nessa série, nós estamos utilizando também este outro livro aqui, ó, Fundamentos do Lar Cristão, para compreender os planos e os propósitos de Deus para as famílias. E neste livro aqui, num dos textos, a escritora fala que assim como o corpo, a mente obtém sua força do alimento que recebe. Como você tem alimentado sua mente? E quais alimentos tem proporcionado para os seus filhos? Esse é o tema do programa de hoje. E já estão conosco aqui o pastor Wallace Barbosa e a Tininha, que estão nos acompanhando ao longo dessa série nas conversas que estamos tendo sobre a construção e a manutenção de um lar cristão. Então não saia daí, que o programa Adoração em Família está só começando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série Adoração em Família. Bem-vindos, Tininha e pastor Wallace. Obrigado. Prazer tê-los conosco aqui conversando sobre esse assunto tão importante. É um privilégio. Nós começamos nosso programa sempre com uma oração e a gente convida você para nos acompanhar, né, na oração que o pastor Wallace vai fazer para a gente. Pode ser? Pode, claro. Querido Deus de amor, somos gratos por teu cuidado, por tua bênção. Agora vamos abrir tua palavra, o Espírito de profecia, e queremos entender um pouco melhor, cada vez mais, sobre tuas verdades, teus planos para a nossa vida, para a nossa família. Acompanha-nos nesse momento, dá-nos sabedoria. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos à nossa Bíblia então? Vamos? Ao nosso texto, o nosso verso bíblico de hoje, do programa de hoje? Provérbios do capítulo 4 e o verso 23, né? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração deve ser guardado, porque dele procede as fontes da vida. Veja, as crianças são extremamente influenciáveis. Os adolescentes são extremamente influenciáveis, estão ávidos por aprender, ávidos por ter novas experiências, ávidos. E o inimigo das almas utiliza coisas que são aparentemente prazerosas, né, como a diversão, para incutir em sua mente ainda informação, né, vícios, hábitos distorcidos, problemas, um desencaminhamento dos nossos filhos. Por isso é relevante guardar, né, essas entradas da alma, os olhos, o ouvido, né, o coração, o tato, o olfato, tudo tem que ser preservado. O que vai ajudar a nos constituir, né? A gente tem falado ao longo dos nossos programas, das nossas conversas, sobre os planos e os propósitos de Deus para a família. Mas existe um outro ser que também tem planos e propósito para as famílias, que é o inimigo de Deus, que é Satanás, né? Então ele tem planos para os nossos filhos, ele tem planos para os casais, ele tem planos para as famílias. E como ajudar os nossos filhos, Tininha, a vencer as tentações? Porque essa é uma ferramenta poderosa de Satanás, a tentação, né? Ele tem planos para tudo, né? Para o olhar, para o auditivo, para o coração, né? E esses planos envolvem a música, envolvem a leitura, envolve muitas distrações e aparentemente diversões, né? Então os pais precisam cuidar, ensinar a criança desde pequenininha quais tipos de diversões são boas para eles. E até nós conversamos outro dia que é importante desde pequenininho os pais saírem com essas crianças, mostrarem alguns tipos de esportes saudáveis. Nós ficamos sabendo há pouco tempo, tem um mês e meio mais ou menos, de pais que levam crianças para museu. Assim, museu de história mesmo. A criança cria um gosto. Tem um mais velho desse casal, que onde eles têm o privilégio de visitar outros países, né? Onde eles vão, a primeira coisa, papai, vamos conhecer o museu? Porque ele conhece a história daquele país Já por meio começa dos a se museus. interessar, né, Exatamente. pela questão cultural. E outro detalhe, por exemplo, você vai fazer um passeio na natureza, uma brincadeira de correr, de brincar na água e tantos outros, né? Quem tem oportunidade, por exemplo, de canoagem, né? Que não é uma coisa competitiva,
né? Então, as coisas saudáveis. E mesmo a questão da leitura, que a gente vai falar daqui a pouco, né? O cuidado que a gente tem que ter com essas mentes Com que o estão conteúdo que tá ávidas, sendo né? Exatamente. colocado para os nossos filhos, né? E esse conteúdo pode ser tanto na música, quanto na literatura, Nas brincadeiras, em jogos. Às vezes você deixa sobre a sua mesa da sala ou no escritório revistas com um monte de propagandas e outras coisas que às vezes a criança pequenininha vai lá e pega e começa a folhear, nem entende o que é aquilo, né? Então tem que tomar cuidado e deixar disponível coisas também saudáveis produtivas, e livros. construtivas. Não é que também, né? Mas os livros, revistas que a gente lê para informações, deixar de repente, né? Mais, uma coisa importante, Tininha, é que o pai e a mãe, eles devem selecionar. Devem ter esse cuidado. Selecionar que tipo de atividade, que tipo de jogo, porque a criança não tem malícia e não tem noção de onde está se colocando. Né? E hoje, vai tem que ter esse aprendendo, olhar né? atento, né? Os pais têm que estar cuidando, têm que estar selecionando, pode dar opção. Ele escolhe 3 brincadeiras, 3 atividades, três coisas que ele pode fazer. E dizer, você pode escolher dentre essas 3. Então, a criança pode escolher? Pode, mas dentro de um rol que eu sei que vai dar segurança. Né? E hoje em dia, com as mídias sociais, você pode expor o seu filho numa situação onde você não sabe quem é o indivíduo, a pessoa que está lá do outro lado e que pode, de uma forma maldosa, maliciosa, perversa, pegar a sua criança. Com certeza. Fora distorcer a cabeça das crianças, o tipo de atividade, de jogos que eles são expostos, tem a questão da maldade do ser humano que está ali. Né? Então, o pai e a mãe têm que estar ligados muito nesse atentos, assunto, né? muito A gente atentos. pode dizer que o perigo está dentro de casa, Sim. né? Com a internet, com os jogos, com essas coisas todas que podem levar os nossos filhos, as nossas crianças, a terem uma compreensão errada da vida, uma compreensão errada do outro e uma compreensão errada de Deus. E os valores, os princípios, tudo isso lá fora, o que nós cremos, é uma coisa assim absurda. Então a criança vai estar exposta num tempo ainda muito jovem, muito infantil, a uma influência muito precoce, obrigado pela palavra, uma influência que vai ser devastadora. Então, o cuidado que os pais têm que ter com isso é uma coisa assim tremenda. É importante a gente destacar, Tininha e pastor, que nós não estamos falando contra a internet. De jeito nenhum. E nem contra as músicas ou contra a literatura, não é nada disso. Nós estamos falando contra o conteúdo que é apresentado por meio dessas plataformas, que podem sim afastar os seus filhos de você e afastá-los ainda mais de Deus. Sim, porque as músicas, elas têm letras, têm ritmos que muitas vezes vão distorcer a sensibilidade, né, da nossa criança, do nosso adolescente. Né? Os jogos vão estimular emoções que não são saudáveis. Né? O jogo, aí tem lá aquele jogo de matar, de sequestrar, de destruir. Isso não vai trazer uma coisa boa. Isso acaba banalizando a vida, né? Não vai trazer uma influência boa para a formação daquele adolescente, daquela criança. Então, o pai e a mãe têm que providenciar. Então, o lazer é fundamental. Necessário. Fundamental. E você tem que se tornar criança, muitas vezes, com as crianças, para ser uma coisa gostosa, prazerosa. Para estar próximo. Nesse momento, você cria a confiança para a criança, no momento, o adolescente, quando precisa vir buscar você, apoio, socorro, direção e consolo e orientação também. A gente pode, por meio do lazer, construir pensamentos moralmente elevados dos nossos filhos? Com certeza, e você cria os vínculos afetivos que são fundamentais para eles. Porque quando eu só trato de coisa muito séria o tempo inteiro, eu posso até ensinar muita coisa, mas eu não tenho vínculos afetivos. Então, o lazer dá esse contraponto para criar os links afetivos, para criar proximidade, para criar intimidade, para criar esse momento gostoso, onde a criança se sente muito mais à vontade de estar perto de você, de brincar com você. Perfeito. E depois vai criar aí uma porta aberta para que você possa ter acesso a esse coração. Ok, perfeito. Obrigada, pastor Wallace. Obrigada, Tininha. Obrigada a você também que nos acompanha nessa série Adoração em Família. A gente vai ficando por aqui hoje. A gente encerra o nosso programa com uma oração. Vou pedir para a Tininha orar para a gente. Pode ser? Querido Deus, neste momento queremos pedir uma bênção muito especial sobre os filhos, nossos filhos, para que eles, Senhor, cresçam nos teus caminhos, que os pais consigam selecionar
as atividades, as diversões que essas crianças precisam ter para criar vínculos e sempre seguir nos teus caminhos. Amém. Dê sabedoria, dê paz e tranquilidade para cada pai, mãe e para os filhos. São essas bênçãos que pedimos por Jesus. Amém. 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 Na próxima semana, então, será o nosso último encontro. Eu já lhe agradeço pela companhia e aproveito para lhe convidar, então, para esse momento, para o nosso último encontro. O assunto, vamos continuar falando sobre filhos. Preparar os filhos para a eternidade. Você não pode perder esse programa, tá bom? A gente espera. Até a próxima semana.